Olá, sejam bem-vindos. Eu sou psiquiatra, sou formado aqui em São Paulo, fiz graduação, residência lá no HC, na USP, e eu sou psiquiatra clínico. Basicamente, minha função é atender e pegar o que existe de conhecimento e ver na prática como é que a gente consegue organizar isso para fazer diferença na vida das pessoas. Bom, então aqui vamos falar logo das vitaminas. Eu peguei esses dois estudos, então da onde que eu tirei isso, né? Tirei desse estudo que é de 2020, que a data importa, e eu tirei desse estudo, que eu já mostrei para várias pessoas aqui no canal, que é, digamos, o maior consenso das duas maiores sociedades de psiquiatria mundiais sobre o papel dos nutraceuticals, sem os suplementos, né? Os fitoterápicos e vitaminas e qualquer outro tipo de medicina alternativa ou complementar. Então, eles avaliaram, e aí essas pessoas são as que fazem os protocolos dos remédios, mas assim, o que importa não é o que a gente. Não sou, digamos, não é minha religião, não. Tá? A ideia é que a gente vê o que funciona, tá? Só que para isso tem que ter critérios, e eu estou explicando aqui só mais ou menos, porque você pode não concordar, mas saber assim, quais são os critérios que fazem com que a gente decida se alguma coisa funciona ou não. Por quê? Porque senão pode ser que, né, a gente fique naquela ideia de que é tudo uma conspiração, não sei se é ou se não é, mas o fato é que tem critérios. Na verdade, isso é importante basicamente para o pessoal, né, o pessoal dos outros países poderem alocar recursos ou não nessa área, tá? Eles têm que decidir que tipo de intervenção eles colocam no programa deles de saúde pública. Então, isso é algo que precisa ser bastante substanciado. Então, aqui, ó, isso não foi no primeiro estudo. Então, isso é uma coisa que a gente já está cansado de ouvir, né? Que o mundo, né, ocidental, ele tem ali um padrão de alimentação inflamatório que aumenta tudo de ruim que possa acontecer, né? E aí tem uma série de cascatas. E o cortisol, não é um hormônio inflamatório, ele é anti-inflamatório, ele dá mais energia para a gente. Só que o problema é que esta inflamação, ela meio que dá um curto-circuito no sensor que a gente tem de cortisol. É uma simplificação. Então, fica indo o tempo todo e aí começa a entrar no cérebro, aí ele começa a fazer umas coisas lá que não são muito boas. E basicamente o cérebro fica travado num único meio de funcionamento. Tá? Então, a ideia é que a gente sabe que alimentações do mundo atual são difíceis, não são tão saudáveis, mas quais as piores? Isso sempre é o primeiro caminho para a gente começar. Eu falei isso em outra live, mas isso é basicamente o que ela diz aqui, que você comer comidas processadas, isso tem um corpo grande de evidência para fazer que você tenha ansiedade, ou você está muito disposto. E o que são comidas processadas? É tudo que vem em lata, tudo que vem congelado para você descongelar e tudo que basicamente ali, vamos ver o que mais em termos de características, que aí teria a questão da gordura saturada. É que isso é difícil a gente ver, né? Gordura trans é um tipo de alimento que está nessa categoria. Mas óleos vegetais também estão nisso. Tá? Então, resumindo, tudo que você coloca no micro-ondas, tudo que você tira da geladeira para congelar, descongelar, tudo de lata e tudo que você basicamente, né, tudo que tem na vida. Não, mas a ideia é que esses alimentos, eles são alimentos que vão comprovadamente piorar a ansiedade, junto com um alto consumo de açúcar e carboidratos simples. O que é carboidratos simples? São aqueles carboidratos que você come e são gostosos sempre, e que eles vão fazer um pico de glicose, eles vão ser absorvidos muito rápido. Né? Então, pão é um deles. Uva, pode ser que sim. Massa é um deles. E a ideia é que a vantagem de se ter alimentos integrais é a única e exclusiva questão deles liberarem a glicose mais, digamos, de uma forma mais devagar. Por quê? Porque picos de glicose causam picos de insulina que depois vão causar picos de sonolência e isso vai virar uma gangorra e vai fazer com que os pensamentos ansiosos só piorem, tá? Então, o importante não é nem comer o que você vai colocar, entender aquilo que dá para você tirar, tá?
Agora, se você comprou uma lasanha de micro-ondas e você vai colocar lasanha de micro-ondas, isso não é o fim do mundo também, tá? A ideia é que a gente não vai mudar todos os hábitos de uma vez e isso é algo que pode ajudar, tá bom? Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. Não entre na armadilha da culpa e da questão de que não tem jeito, porque isso é da ansiedade, tá? Então, é importante a gente fazer, a gente não vai deixar de fazer, tem que fazer, mas a gente vai estar fazendo juntos, nós estamos fazendo, competindo, o time junto, ele se estimula. Bom, e aí, vamos ver, a vitamina B6, olha lá. Nessa revisão, eles acharam um estudo, tem outros também, entre a vitamina B6 e a ansiedade. Mas, assim, foi um estudo só, com poucas pessoas, mas nesse estudo, a vitamina B6 ela estava associada ao magnésio 200 miligramas. E essa associação teve um efeito discreto, mas foi melhor do que o placebo, que é o comprimido de açúcar. Mas aí, basicamente, isso dá para a gente muito pouca informação, né? Falei, e aí? Foi o magnésio? Será que não? Bom, o que a gente sabe também, eu estou te dando todo o raciocínio para depois você poder tomar a decisão e saber de onde que isso veio, tá? Mas não precisa entender totalmente. Então, aquela informação a gente sabia, ó, vitamina, aqui, ó, aqui a vitamina B6 com magnésio, pode ser que melhore. Mas, e as outras vitaminas? Bom, aí a gente tem que ter visto o que? Estudar. Então, teve estudos, não muitos, mas com vitamina C, tanto em jovens, mas aqui é um porém, é isso importante que eles não decoraram. É só por quê? Porque vão te vomitar um monte de vitamina por aí. Claro, você pode escolher ou não, e quando a gente consegue entender mais ou menos o princípio das coisas, né, a gente consegue ter mais independência, mas não precisa decorar. Mas assim, eram jovens sem diagnóstico de nenhum transtorno psiquiátrico. Então isso já deixa um grau de evidência que a gente fica meio ali, né? Pô, a pessoa melhorou, mas não tinha, né, um quadro de ansiedade mais paralisante. E em pessoas que têm diabetes tipo 2, a vitamina C também melhora a ansiedade. Então, talvez se você tem diabetes tipo 2, isso seja muito mais útil em termos de melhora, tá? E a dose normalmente é usada de 500 miligramas por dia. Bom, a vitamina E é uma vitamina que tem várias funções. Muita gente fala que melhora a memória, de fato melhora um pouco mesmo. Mas na ansiedade, o único estudo que tem alguma relevância foi dela junto com a vitamina C. Não tem estudo da vitamina E sozinho, ou tem estudos muito ruins, tá? E isso foi feito em pacientes que têm diabetes tipo 2. Ou seja, aparentemente, mas eu estou dizendo aparentemente por quê? Porque é isso que dá para concluir, tá? E é daí que a gente tira a informação, porque senão na medicina a gente vira um guru. Então a ideia é que, a partir disso, pode ser que a vitamina C e a vitamina e uma soma de algumas vitaminas possa ser que seja necessário para que a coisa funcione. Mas a gente não sabe ainda, tá? E pode ser que em diabetes tipo 2 vale a pena, com certeza. Mas, resumindo o artigo todo, o que a gente consegue concluir? Então, aqui eu fiz 2 raciocínios só, porque também o resto é muito chato. Mas, o que a gente consegue concluir? Que a vitamina B12, B6 e B9, e somente elas, do ponto de vista da vitamina B, não estou dizendo que as outras não funcionam, porque assim, a gente não tem a menor ideia se elas funcionam ou não. Essa daqui a gente sabe que melhora. Vitamina B12, B6 e B9. A B9 é o ácido fólico, que pode ser usado como ácido fólico, mas também pode ser usado como metilfolato, tá? Metilfolato ele tende a ser mais eficaz caso você já use antidepressivo, tá bom? A vitamina D, e a vitamina D? Que cura todos os males. É um possível benefício, mas até o momento, pelo menos até o momento
que eu pesquisei hoje, os estudos em pessoas que não tinham uma deficiência de vitamina D, eles não mostraram alguma diferença, não. Mas eu não queria que fosse assim, estou só dizendo que, bom, isso é o que é, a gente não tem nada que prove que funciona, não. É possível que ela funcione? É possível, mas ela tem menos nível de evidência do que, por exemplo, a vitamina B12, né? E é assim que a medicina pensa e é assim que a medicina vai construindo aí as coisas no mundo inteiro. Esse é o raciocínio, não que você precisa ser médico, mas isso ajuda você a não ficar num samba, né? Louco de 1 milhão de suplementos e cápsulas e também não está melhorando, tá? Bom, a vitamina C e E, elas possivelmente ajudam a potencializar o efeito de outros suplementos, tá? Então, isso daqui são as conclusões baseadas em quê? Baseadas nesses artigos, baseadas no que eu vi na prática e no mecanismo fisiobiológico delas. Então, se eu fosse você, o que eu investiria? Eu investiria na B12, na B9 e, se você quiser investir nas vitamina C e E, sem problemas, mas só as duas sozinhas, aparentemente, elas não fazem nada, tá? Pelo menos até o momento. E a vitamina D é um tiro no escuro, né? A questão da vitamina D é que ela é pop, mas, assim, não tem nada que indique que ela funcione muito, não. Mas também é algo que a escolha é sua, tá? Eu escolheria a vitamina B12 e a vitamina B9. Agora, por que eu não escolheria a B6? Porque a B6 parece até que ela é mais eficaz do que a própria B12 para melhorar a ansiedade. Mas qual o problema da vitamina B6? O problema da vitamina B6 é que se ela entra se você tem uma administração crônica de 1 a 6 gramas de piridoxina oral, que é a vitamina B6 por dia, em 1 ano ou até 5 anos, 4 anos, você pode ter um quadro de neuropatia sensorial grave e progressiva. Isso é basicamente você não conseguir mais movimentar ou sentir os músculos dos seus membros. E isso pode ocorrer com excesso de vitamina B6. Então, eu não colocaria a vitamina B6 em nenhum suplemento. Eu sugiro que vocês vejam se tem lá. Por quê? Porque assim, tudo bem, tem esse estudo ali, mas a dose é um pouco maior. Mas se acontecer uma vez, não é que a consequência é uma consequência pequena. É a consequência de você perder o movimento e a sensibilidade em membros do seu corpo. E isso é algo bastante relevante. E também a vitamina B6 ela pode causar algumas alterações dermatológicas, podem causar algumas, enfim, uma coisa realmente, alguns furúnculos, né, que às vezes podem ficar de fato bem impactantes em termos de autoestima, e ela deixa a gente mais fotossensível à luz, e náusea e azia, tudo dá, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Eu não investiria na B6, tá? E eu não tomaria nenhum suplemento que tem B6, por quê? Porque, assim, a maioria das pessoas não tem deficiência de B6. E os riscos não valem os benefícios, tá? E é por isso que essa live chamam as melhores e as piores vitaminas. Por quê? Porque isso daqui é uma coisa importantíssima, tá? Ela parece que funciona para ansiedade, ela funciona ali sinergicamente a B12. Agora, a vitamina B12 e a B9, elas são disparadamente as duas que têm maior grau de relevância, tanto para ajudar quanto para estragar o funcionamento cerebral, né? E às vezes a pessoa pede 200 exames de crômio, selênio, zinco, enfim, basicamente a gente não sabe o que fazer com esses exames, mas não pede o ácido fólico e a vitamina B12, porque isso é fundamental, tá? Pode pedir o resto? Pode, não tem problema. Mas esses dois eles são muito mais relevantes, tanto em termos de ativação da mitocôndria, participa do ciclo de formação dos neurotransmissores, e também na bainha de mielina. São funções fundamentais. E vitamina B12 é o único quadro de deficiência de vitamina que, de verdade, pode causar assim, quadros extremamente neuropsiquiátricos. É a única vitamina que eu vi olhando assim, vitamina B12 em
às vezes pacientes idosos não comem ou não se alimentando bem com isso, ela causa quadros que imitam, assim, quase um quadro catatônico. Mas, claro que isso precisa ser uma coisa crônica e você não vai ter isso. Mas você pode sim suplementar, tá? E se você me perguntar, eu colocaria ali, primeiro para você fazer o exame, tá? Antes de começar, para ter uma base, tá? Se você tiver com vitamina B12 baixa, mas baixa tem uns critérios, né? Por quê? Tem os critérios. Porque tem critérios que você vai ter que tomar isso daí por via injetável. Outros você vai tomar por via oral. Mas isso tudo, basicamente, tem protocolos e isso você deve perguntar para o seu médico. E se você for tomar a vitamina B12, a ideia é coletar antes para você ter essa base, sabendo que se você já está tomando ácido fólico, pode ser que isso interfira na coleta, tá? E tudo isso, né, parece ali muito complicado, mas coleta antes, resumindo. É isso, tá? Coleta antes, não tem problema nenhum. E você pode suprir por boca se você não tiver deficiência. Se você tiver uma deficiência, aí você vai ter que consultar, ver lá o grau, porque talvez você tenha que tomar injeção no começo, só por isso, tá? Mas então testa primeiro, tá tudo bem? Toma por boca a vitamina B12, pode tomar o citoneurin e o ácido fólico, assim, o metilfolato, ele nada mais é do que a conversão, né? É um processo a menos que ele tem que passar. Tem pessoas que têm essa deficiência e existe hipótese que isso é depressão, mas isso não tem nada a ver com ansiedade, tá? Mas, assim, em termos de pessoas que usam antidepressivos, eu sugeriria que elas usassem metilfolato no lugar de ácido fólico. Por quê? Porque nós não temos uma explicação muito boa para isso, mas teve um estudo que de fato mostrou que, quando usado junto com antidepressivos, não sabemos exatamente por quê, existe uma melhora que é maior do que não usar, tá? Então, eu dosaria B12, B9, tá? Resumindo, ó, pessoal, é isso aqui. E a ideia é que a gente tem que ter um plano simples, porque muitas informações, elas normalmente não geram soluções. Plano simples, que é isso? B12, B9, dose, tá? Ácido fólico, vitamina B12, tá? Quer dosar a vitamina D? Pode dosar ou não. Eu falo assim porque a maioria dos convênios não cobra, mas assim, pode dosar, não tem problema nenhum. E pode dosar outras coisas? Também pode, mas em termos de vitaminas, o ácido fólico e a vitamina B12, eles são fundamentais, tá? Bom, tá tudo bem? Aí você vai repor por boca, e aí, enfim, tem diversos mecanismos. Normalmente se coloca de 1.000 a 5.000 unidades do citoneurin, e o metilfolato tem ali uma gradação que é você ir aumentando 5 miligramas por semana. Você não precisa saber disso. Isso é questão para falar com o médico, e vai ter uma live aqui só sobre remédios, tá? E aí a gente chega lá. Mas as outras, eu sinceramente, eu não colocaria minha energia e minha força, não que você não possa colocar, tá? Mas é porque o nível de evidência é muito baixo. É muito baixo. Teve um estudo que foi feito com 9 pessoas e que não foi nem... era a mesma pessoa que dava, que olhava e que media o resultado. Então, assim, um estudo que muito pouco, né, valorizado. Então, não quer dizer que não possa funcionar, mas assim, a chance disso daí causar qualquer impacto relevante não é alta, e isso faz parte da nossa copa de folhas, de flores. Isso não é o core, tá? Mas pode ajudar, tá? Então, eu apostaria nisso. E tem a live dos suplementos também, tá? Eu vou falar, eu separei aqui por conta dessa questão aí, principalmente da vitamina B6, e porque, de fato, tem uma série de gente falando de vitaminas para lá e para cá, e aqui eu não estou dizendo que eu sou mais certo, que eu estou mais errado, não, tá? Basicamente, eu gosto de mostrar de onde que eu tirei, qual é o meu método, você não precisa concordar, mas esse foi o método que eu usei, baseado nesses 2 artigos. E é isso que eu faria para mim, e faria para meu primo, filho, qualquer pessoa que tivesse disposto a tomar vitaminas. A B6, você pode, ou aliás, você deve extrair da alimentação, simplesmente, né? E alimentos que têm mais vitamina B12 são alimentos derivados de animais, né? Então são carnes, fígados, enfim, não tem nem plural fígado, mas eu odiava. Enfim, mas a questão é que a vitamina B6 eu obtiria em relação à dieta, e normalmente vão ser dietas de origem animal. Tem algumas opções para quem não come? Tem, mas aí provavelmente a pessoa vai ter que fazer uma reposição,
tá bom? E se você estiver grávida, você já deve estar fazendo reposição de ácido fólico, nem pense em nada disso que a gente está falando aqui, tá? Por quê? Porque muito poucos suplementos foram testados na gestação, tá bom? Aquela questão, né, vitamina B12, você pode tomar 1.000 miligramas normalmente eu cito Neurin, né, que se toma. Vitamina B6, muito cuidado, eu não colocaria. Chá verde, ok. Chá da erva de São João, olha, mais ou menos, viu? Se for para escolher, escolhe o chá verde. E esses outros vermelhinhos aqui, o SAMe, o DHEA, ou qualquer coisa que seja análoga à testosterona, não tome, porque vai piorar a sua ansiedade. Claro, eu não escolho por você, mas eu não recomendo tomar, tá? Mas eu entendo que o médico ele pode falar uma série de coisas, mas assim, muito poucas pessoas precisam tomar isso, e isso piora com certeza. Não de cara pode dar uma euforia, mas depois a queda é brutal. E esses daqui são remédios, na verdade, que você pode tomar para outras condições, e que não que eles causam a ansiedade em si, eles causam ativação. E aí, isso com o cérebro ansioso, com a interpretação que existe, isso faz com que possa entrar numa espiral de melhora, de piora, quer dizer, né? Uma espiral digamos, de você ficar cada vez mais com hiperventilação, e aí sim entrar numa crise de pânico. Então, remédios são muito estimulantes? Não. Hormônios tiroidianos é bom checar sempre, porque eles são os mais prevalentes. E a cannabis? A cannabis é um tiro no escuro, no sentido de que o CBD é muito seguro e provavelmente melhora, o THC não se faz nenhuma ideia e pode ser que piore. Então, basicamente, isso são as evidências que tem. Na minha opinião, eu faria eu coletaria exames de hormônio da tireoide, anemia e ácido fólico, vitamina B12, e se tiver tudo bem, eu complementaria com metilfenidato e vitamina B12 por via oral, tá? E isso não precisa perder muito tempo com isso, porque isso é o quê? É um facilitador, tá? Então, a gente aqui não vai gastar o máximo da nossa energia, mas isso que eu recomendaria. Mas aqui tá de onde que eu tirei, e claro que tem para vocês poderem olhar e fazer a escolha de vocês. E a B6 eu não tomaria porque, assim, acontece raro. Olha, pode ser raro, mas se acontecer uma vez, não é que é uma dor de orelha, né? Você fica simplesmente paralisado nos seus membros. Isso não é uma coisa que o custo-benefício não vale a pena, certo? É isso, pessoal.